A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Hoje nós vamos comentar esse debate sobre impessoalidade, privacidade e transparência, com relação à Lei de Acesso à Informação Pública, que deve ou não trazer nominalmente os vencimentos, os subsídios e salários do funcionário, ou simplesmente a individualidade daquele cargo com os seus respectivos vencimentos e outros benefícios. Isso é um debate que surge muito a propósito para se refletir os valores da cidadania, os valores da impessoalidade no trato da coisa pública, que é um imperativo do gestor público, a privacidade, que é uma garantia do cidadão, e a transparência, que regula a relação entre o agente público e o cidadão, né? A transparência, que é o que trata da lei. Pois bem, o Poder Executivo saiu na frente, via o seu órgão de controle interno, a CGU, e listou nominalmente, não só individualizou, como disse nominalmente quem eram os titulares dos vencimentos de todo o Poder Executivo. O que, aliás, causou uma grande revelação, porque entre os 10 maiores salários, todos acima do teto constitucional, havia 2 ministros de Estado, como a gente já se referiu aqui, mas havia 5, vejam bem, de 10 haviam 5 de professores titulares de docência da Universidade Federal do Ceará, que, como a gente sabe, não é das universidades dos estados mais ricos no Brasil. Pois bem, mudaria alguma coisa a definição nominal desse funcionário ou simplesmente a descrição do seu cargo? E caberia então à própria universidade se responsabilizar por essa gestão dos recursos públicos. Já o Poder Judiciário se comportou diferentemente. O Poder Judiciário, através de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, publicou no portal da transparência todos os vencimentos de todos os seus cargos, sem nominar. Individualizou cada um deles, mas não nominou, para proteger a privacidade do cidadão que opera o Poder Judiciário. Então, cabe agora ao Poder Legislativo se manifestar. Já existe um manifesto no site da Havas, de iniciativa do próprio Sindileges, do Sindicato de Servidores do Poder Legislativo, falando sobre o projeto de decreto legislativo que susta a divulgação nominal da remuneração dos servidores públicos. Ou seja, cumpre a lei da transparência, que, segundo o presidente da própria Fonacat, Roberto Kupski, que diz o seguinte: a própria lei prevê a divulgação individualizada da remuneração do servidor, o que não significa que seja nominal, pois existem outros meios de divulgar essas mesmas informações. Portanto, é muito interessante esse debate, porque está em jogo o pretenso direito coletivo de esbarrar ou transgredir ou tornar relativo o direito à privacidade, que é uma garantia constitucional de todo e qualquer cidadão. Quer dizer, não há necessidade, e a questão é exatamente essa, de eu saber quem realmente percebe aquele vencimento. Há necessidade de saber que cargo que percebe aquele vencimento. Essa é a informação que é importante na questão da transparência pública, que é a posição que o Fonacat está encaminhando através de uma nota pública. Vale a pena refletir sobre esses valores, acessar o site da Havas, o manifesto da Havas, ou o próprio site do Sindileges, que tem esse manifesto, e a gente fazer uma reflexão sobre o direito de minoria no Brasil, mesmo que seja um cidadão, né, que esteja defendendo um direito de privacidade, um direito não deve jamais ser transgredido por um direito que não é coletivo, mas seria coletivista, o que é o exagero e a distorção dos direitos e do interesse público. A voz do cidadão. A voz do cidadão. A voz do cidadão.
cidadão. A voz do 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 cidadão.